Boa noite, meus amores, meus amigos queridos. Estamos aqui na segunda-feira, no nosso Rosas da Mediunidade, para estudar o Livro dos Médiuns. Você já sabe, você já está aí adaptado, acostumado ao nosso encontro semanal para estudar o Livro dos Médiuns. Sejam bem-vindos, meus amigos, Gustavo, a prima Fernanda, Rafa, Patrícia, Ana Paula, Manualidade, Bia, Ana Paula, Gustavo. Oi, meus amores, tudo bem? Regina, Maria Gorete, tudo bom, meus queridos amigos? Que bom, estamos juntos novamente. Vocês já perceberam como a semana passa rapidinho? Quando a gente percebe, já está no dia de nós estarmos juntos novamente aqui na nossa live de segunda-feira. Olha, boa noite, muito obrigada, Rafa, querida, Carol entrando, Vilmar, Sandra, acho que é Digo, Legionário, Dalme, Regina, muitos corações já conhecidos, amigos que estão sempre aqui conosco no nosso estudo de segunda-feira. Então, que bom, olha aqui. Olá, somos do Grupo Espírita Universitário em Ouro Preto. Abraços, pessoal. Olha, que bom, seja bem-vindo ao nosso estudo. Um abraço para vocês também. Muito obrigada pela confiança e pela participação. Nossa live é sempre muito movimentada, todos participam muito e por isso que eu fico muito feliz, porque na realidade a participação de todos é muito importante e faz com que o nosso estudo fique ainda melhor, tá bom? Então, Fábio, boa noite, Sandrinha, olha, boa noite para todos vocês, meus amores, boa noite mesmo. Então vamos realmente nos preparar para iniciar o nosso estudo de hoje, um tema muito bom. Na realidade, são vários temas hoje dentro da mediunidade, tá bom? Rafaela, Rodolfo, todo mundo, boa noite. Vamos fazer a nossa prece, então, meus amores, para que nós possamos iniciar o nosso estudo? Vamos lá? Então, fechando os nossos olhos, vocês também, tá, meus queridos amigos? Também se coloquem em sintonia com a espiritualidade amiga. Peçam que nesse momento o amigo espiritual de cada um de nós possa nos envolver, possa nos dar um abraço bem carinhoso, fraterno, nos envolvendo sempre nas vibrações positivas de amor, de paz, de alegria, serenidade e fé. Aqui estamos, Senhor Jesus, juntos para mais uma vez estudar contigo as orientações trazidas pelos Espíritos, que realmente nós sabemos que tudo aconteceu conforme a tua permissão. Então que nós possamos aprender um pouquinho mais, porque nós sabemos o quão importante é o conhecimento, para que ele possa nos ajudar no processo de aprimoramento espiritual, de crescimento e de chegada até ti, Mestre amado. Então que tu nos envolva neste momento e sempre que assim seja. Vamos lá, meus amores, então. Olha, mais alguns corações chegando, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, viu? André, Sueli, Jeane, Edu, boa noite. Meus amores, então vamos lá. Hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos iniciar o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ok? Esse capítulo, ele é extenso, então nós não vamos ter condições de finalizar esse capítulo hoje, tá bom? Então nós vamos estudar esse capítulo 14, na realidade, é dos médiuns. Então, ele vai trazer aqui os vários tipos de médiuns. Na realidade, esse capítulo não finaliza os médiuns, nós ainda vamos ver mais em outros capítulos, mas ele vai tratar sobre os médiuns e ele traz vários tipos de médiuns, ok? E os médiuns que nós vamos estudar hoje são os médiuns de efeitos físicos, as pessoas elétricas, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes e os médiuns falantes. É o que nós vamos estudar hoje. Na próxima segunda-feira, nós vamos estudar os médiuns videntes, os sonâmbulos, os médiuns curadores e os médiuns pneumatógrafos, ok? Então, nós dividimos aí esse conteúdo desse capítulo em 2 aulas para que nós possamos explorar um pouquinho, senão nós não conseguiríamos, porque o conteúdo é grande, tá bom? Oi, Regina, minha amiga querida, tudo bem? Iraja, France, Anne, tudo bem, meus amores? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar? Vejam,
Aqui, na realidade, o primeiro tipo de mediunidade, o primeiro tipo de médium que ele traz para nós é o médium de efeitos físicos, onde nós já falamos bastante sobre ele, na realidade, nos capítulos anteriores, quando nós estudamos a mediunidade de efeitos físicos, certo? Então, muitas coisas já foram faladas aqui e, na realidade, eu vou falar os pontos mais importantes, mas eu não vou repetir tudo novamente, até porque nos capítulos anteriores nós já abordamos isso e aí eu gostaria de abordar um pouco mais os outros temas que não foram tratados de forma tão detalhada em capítulos anteriores, ok? Mas, inicialmente, o que Kardec nos fala no início desse capítulo? Que todos nós somos mais ou menos médiuns. Ele vem nos dizer que toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. E que a mediunidade, ela faz parte da humanidade, ela não é, digamos assim, privilégio de determinadas pessoas, tá? E aí, na realidade, quando nós ouvimos o dizer de que todos são mais ou menos médiuns, as pessoas ficam sem entender, mas como assim, Evelyn? Eu não me considero médium, eu não percebo, ou eu não vejo, eu não escuto os espíritos, como é que eu posso ser médium, ok? E na realidade, quando nós formos falar, eu vou explicar como nós, na realidade, somos médiums, sim, mais ou menos médiums, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos. Eles, na realidade, aqueles que, digamos assim, têm a mediunidade que nós chamamos de intuitiva ou de inspiração, e todos nós a temos, toda a humanidade terrena, nós captamos a influência dos espíritos, mas ela nos chega de forma suave, ela nos chega pelo pensamento, como se fosse uma ideia. E nós, muitas vezes, por desconhecer que essa intuição, essa inspiração pode vir da espiritualidade, nós acreditamos que a ideia é nossa e que nós em nenhum momento estamos percebendo a influência do mundo espiritual. Mas muitas das ideias, das inspirações que nos chegam não são nossas, são na realidade de espíritos que nos acompanham e utilizam o pensar, na realidade isso é um processo telepático, eles utilizam a mente para se conectar conosco. Por isso que nós todos somos mais ou menos médiuns. Agora, varia a capacidade que as pessoas têm de perceber essas intuições ou inspirações, mais ou menos, é que varia de pessoa para pessoa. Mas não tem ninguém na Terra que de alguma forma não perceba, não sinta, não capte essas ideias de alguma forma. A Regina disse, hoje consigo perceber em algumas situações. Exatamente, Regina, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos condições de saber se aquele pensamento é meu, se é um pensamento usual do meu dia a dia, ou se aquele é um pensamento diferente, tá? Que realmente não me pertence. E aí, quando nós estamos ligados, que nós nos analisamos, nós temos condições de fazer essa avaliação. Então, é isso que Kardec vem nos dizer, que todos nós somos mais ou menos médiuns, mas há aqueles que têm uma mediunidade que nós chamamos ostensiva, que é aquela pessoa que tem a capacidade de perceber o plano espiritual de uma forma mais forte, caracterizada. São os chamados médiuns ostensivos. A Rafa pergunta, como saber se são nossos pensamentos ou os dele? Rafa, o livro dos médiuns dá uma dica, ok? Eles dizem o seguinte, que normalmente os primeiros pensamentos são nossos e os subsequentes vêm da espiritualidade. Só que, na realidade, Rafa, o importante, nós não precisamos, de uma certa forma, ter tanta essa preocupação de saber esse pensamento é meu ou esse pensamento não é meu. Na realidade, o que mais importa, Rafa, é nós nos preocuparmos com o conteúdo. Se o pensamento que vem é um pensamento positivo, que agrega, que eleva, não importa se é meu ou se é da espiritualidade. Eu vou acatar e vou seguir. Se a intuição, se o pensamento é negativo, está me levando a fazer alguma coisa que não é positiva, não importa se é meu ou se é da espiritualidade, eu tenho que rechaçar, eu não posso abraçar aquele sentimento, ok? Mas tem essa dica de que o primeiro pensamento é nosso, os que vêm posteriormente já são intuições ou inspirações da espiritualidade. Então, de posse disso, Kardec vai nos falar desses médiuns que têm a mediunidade, essa
essa percepção da espiritualidade mais ostensiva, mais caracterizada. E ele inicia com os médiuns de efeitos físicos. Como nós já falamos nos capítulos anteriores, mediunidade de efeitos físicos é aquela que agride os nossos 5 sentidos físicos. São barulhos que todos escutam, são materializações de objetos ou de espíritos que todos nós vemos, transporte de objetos, transporte de cadeiras, transporte de cama, transporte de objetos que se movimentam, ruídos. É tudo aquilo que nos agride os 5 sentidos, certo? E todas as pessoas percebem, independentemente de terem mediunidade ou não. Por quê? Porque agride os nossos sentidos. Então, o médium de efeitos físicos é aquele que pode ser, nós chamamos aqui, médiuns facultativos ou involuntários. Os médiuns facultativos, os médiuns de efeitos físicos facultativos, são aqueles que sabem que têm essa mediunidade e que doam o ectoplasma, porque há uma doação de fluidos, que nós chamamos de ectoplasma, e que nós sabemos, o médium, que ele chama facultativo, ele tem consciência de que ele doa esse ectoplasma e que esse ectoplasma é utilizado para a realização desses fenômenos físicos, ok? Que pode ser levitação, como eu falei, luzes, instrumentos eletrônicos que ligam e desligam, movimentos de objetos, transporte, objetos que estão num lugar, somem de um lugar e aparecem em outro cômodo da casa. Tudo isso é mediunidade de efeitos físicos. E o médium de efeitos físicos doa ectoplasma e esse ectoplasma é utilizado pela espiritualidade para realizar esses fenômenos, ok? O Digo Legionário pergunta uma dúvida. Há contato mediúnico através dos sonhos? Sim, Digo, tá? Há sim contato mediúnico através dos sonhos. Na realidade, veja, durante o sono, todos nós nos conectamos com a espiritualidade, independentemente de termos mediunidade ostensiva. Todos nós podemos, e vivemos isso todas as noites, encontramos familiares, nossos amigos, encarnados e desencarnados, os que estão encarnados em desdobramento também como nós, e isso independe de nós termos mediunidade, todos nós passamos por isso. O que me dá um indicativo de que eu tenho mediunidade é que quem tem mediunidade ostensiva tem mais facilidade para lembrar destes sonhos. É como se o perispírito dele, o organismo dele estivesse mais apto a recordar dessas vivências. Então, por exemplo, quando ele lembra disso com muita frequência, quando ele sabe o que faz durante o período do sono, quando ele tem muitos sonhos premonitórios, todos nós podemos passar por isso. Mas quem tem isso, passa por essas experiências com muito mais vezes, com mais naturalidade, numa intensidade maior. Isso é um indicativo de que ele tem mediunidade ostensiva, ok? A manualidade pergunta, e como fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não fica comprometido. Por quê? Porque, na realidade, o médium, quando ele estuda, quando ele vai se preparando, quando ele conhece, por isso que nós temos que estudar a mediunidade, nós percebemos que o médium, ele sempre controla tudo, ele sempre tem condições de controlar a mediunidade dele, de dar passividade para o espírito quando ele quer, na hora que ele quer e não na hora que o espírito quer. Por isso que nós precisamos estudar, porque se nós não realizamos esse estudo, nós nos tornamos meio que joguetes, bonecos na mão dos espíritos, porque nós não sabemos como controlar a mediunidade. Agora, a mediunidade de efeitos físicos, ela, na realidade, ela é involuntária. Essa doação de ectoplasma, muitas vezes, acontece sem que eu perceba, sem que eu saiba. Muitas vezes, eu sou o médium de efeitos físicos e nem sei que eu sou e que eu estou doando ectoplasma, tá? Nesse caso, isso é involuntário, tá bom? Então, não há o livre-arbítrio nesse momento. Por quê? Porque não é porque eu quero ou não. O ectoplasma, simplesmente, eu libero. Como nós liberamos energia, nós liberamos o ectoplasma, tá bom? A Rafa diz, e mover objetos seria só no tempo de Allan Kardec? Não, isso acontece ainda nos dias atuais. Só que uma das coisas que ele diz o seguinte a mediunidade de efeitos físicos, ela era muito importante para chamar a atenção das pessoas para a imortalidade da alma. Hoje, com o conhecimento da doutrina, com toda a parte filosófica da doutrina, não há mais tanta necessidade. Mas ela ainda acontece, tem várias pessoas que têm mediunidade de efeitos físicos, ela acontece nos lares e tudo, justamente para que as pessoas possam procurar no centro espírita, possam procurar estudar, compreender aquilo ali e
muitas vezes, buscar o desenvolvimento da mediunidade e o trabalho no bem. Então, na realidade, ela ainda acontece, mas não na mesma intensidade que na época de Kardec, tá bom? A Dalme coloca: Evelyn, sinto estalo no piso em volta da minha cama e de madeira. Pode ser o espírito? Pode ser, mas pode ser também a parte física. Como é madeira, pode estalar. Então, Kardec sempre diz que nós devemos ter cuidado para não acharmos que todos os barulhos são espíritos. Às vezes são realmente físicos, da matéria, da madeira e tudo. Ok? E ele diz que muitas vezes os estalidos realizados pelos espíritos são diferentes daqueles que nós, da madeira ou dos objetos normais. São os estalos que nós identificamos que é diferente. E até porque tem uma inteligência. Muitas vezes, quando você pergunta, quando você pede para aquele estalo se repetir, ele se repete, você observa que ali tem uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E que isso aí ajuda nós a identificarmos e a sabermos diferenciar o que é físico e o que é espiritual. Ok? A Carol diz: Evelyn, quando temos pensamentos prevendo que supostamente algo pode acontecer, como saber se vai se tornar real ou não? Nós não sabemos. Tá? Na realidade, as previsões, elas não têm necessariamente o intuito de mostrar que algo vai acontecer. Muitas previsões vêm como um alerta para que nós possamos, se possível for, adotar medidas e providências para evitar que aquela situação aconteça. Então, por exemplo, quando nos alertam de um acidente, aquilo ali não é porque vai acontecer, mas é para que eu adote medidas de acautelamento, acautelatórias, para que aquilo não aconteça. Então, muitas das previsões objetivam não acontecer, são alertas para nós. E outras vão acontecer. Essas que eventualmente vão acontecer, que muitas vezes não há nada que eu possa fazer, a espiritualidade permite que nós saibamos para que nós possamos nos preparar, muitas vezes, para aquele acontecimento. Ou preparar pessoas que estejam ao nosso redor sobre aquilo. Claro que não contando, mas orientando, fortalecendo, entendeu? Dando auxílio espiritual. Então, isso é importante. Muitas vezes, quando nós estamos avisados de algum acontecimento, nós nos preparamos melhor do que se nós formos pegos de surpresa. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Mas, na hora de pronto, aquilo que tiver dentro do meu alcance, talvez trabalhar e evitar, eu faço. O que não puder, provavelmente é no sentido de preparar espiritualmente ou as pessoas que estiverem ao redor para alguma coisa nesse sentido. Mas nós não devemos necessariamente falar, tá bom? Que pode ser que não aconteça. Nós devemos, digamos assim, auxiliar, ajudar, orientar, sem necessariamente precisar dizer o que nós tivemos, a informação que nós tivemos, ok? A Rafa também falando dos estalos, tá bom? Mas tem que ter cuidado, porque não necessariamente é espírito, ok? Então, meus amores, aqui falando sobre os médiuns de efeitos físicos, basicamente ele diz isso, tá? Que do ectoplasma, esses fenômenos acontecem. Há aquele que sabe, que são os facultativos, e os involuntários são aqueles que nem sabem que são médios, que doam ectoplasma e que essas coisas acontecem por conta deles. A melhor forma que a doutrina espírita nos orienta é, se isso acontecer, deixar que a mediunidade se desenvolva e procurar, claro, o conhecimento, o estudo, tá bom? Para que nós possamos desenvolvê-la da melhor maneira possível. Agora, a espiritualidade também fala que, se o médium tiver outros tipos de mediunidade mais práticas para se comunicar, muito provavelmente a espiritualidade vai se utilizar dessas outras faculdades. Se ele tiver a psicografia, se ele tiver a psicofonia, por exemplo, que são mecanismos de comunicação atualmente muito mais rápidos, mais ágeis, com certeza a espiritualidade vai optar, utilizar a psicofonia ou a psicografia e não os efeitos físicos. Ai, voltou. Deu vídeo pausado aqui, eu já achei que a internet ia pifar, mas deu tudo certo. Não, acho que está tudo bem. Pois é, então se eu tenho mediunidades, outras mediunidades melhores para eu utilizar, eu não vou me comunicar pela mediunidade de efeitos físicos, porque ela é extremamente lenta, como nós já conversamos em aulas anteriores, ok? Bom, o que eu gostaria de falar sobre mediunidade de efeitos físicos é isso, para nós não perdermos muito tempo com ela, tá bom? Eu vou ler aqui só, o Wilmar coloca: Evelyn, o que significa voltar no mesmo lugar durante o sono? Sempre retorno ao local. Isso, na realidade, pode ser
dependendo do local, dependendo do que aconteça naquilo ali, pode ser que tenha algum aviso da espiritualidade, alguma coisa que aconteceu lá, que de alguma forma te prende, alguma dificuldade que você ainda não superou de algo que aconteceu naquele local. Então pode ser que a espiritualidade permita que você lá esteja como uma forma de catarse, como uma forma de você libertar-se da ansiedade, de alguma coisa que possa ter acontecido ali e que de alguma forma te prende àquele ambiente. Toda vez que a gente repete um sonho, seja com pessoas, seja com lugares, é porque tem alguma coisa que não foi bem resolvida. E aí aquilo volta como se fosse um mecanismo da espiritualidade, de nós também nos libertarmos daquilo ali. Então é uma forma mesmo de talvez de você refletir, ponderar se tem ou não alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que entristeceu, alguma coisa que marcou para que aquilo possa estar acontecendo. E aí você vai se trabalhando para que isso não mais aconteça e você se sinta bem, ok? Meus queridos, eu vou passar aqui para o médiuns sensitivos e eu volto para as perguntinhas de vocês, tá bom? Vamos para o segundo tipo de mediunidade. E os médiuns sensitivos ou impressionáveis já entram dentro de mediunidade de efeitos inteligentes. Não é mais mediunidade de efeitos físicos. E lembrando, mediunidade de efeitos inteligentes é aquelas que trazem comunicações inteligentes com o objetivo de nos instruir, com o objetivo de nos trazer informações, esclarecimentos, tá? E são mediunidades que, diferentemente da outra, de efeitos físicos, não agridem os nossos sentidos. São percebíveis pelos médiuns diretamente, ok? Na mediunidade os médiuns sensitivos ou impressionáveis, segundo Kardec, são aquelas pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. E ele diz aqui, esta variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. E essa qualidade, digamos assim, de perceber de alguma forma os espíritos, ele chama de uma faculdade rudimentar. É como se fosse uma mediunidade rudimentar, no estágio inicial. E ele diz aqui, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras faculdades. Então, todas as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva são médios sensitivos ou impressionáveis. Percebem, por uma impressão vaga ou não tão vaga, a presença dos espíritos. E ela pode se desenvolver com a prática. E as pessoas podem perceber não apenas a presença dos espíritos, podem perceber se eles têm energias positivas ou negativas, ok? Eles sentem isso e podem ainda perceber a individualidade daqueles espíritos, saber, compreender o que é aquele espírito e qual a problemática dele, ok? Aqui eu tenho que fazer uma diferenciação para que vocês possam entender. Dentro dessa mediunidade sensitiva, vocês lembram que eu comentei que todos nós temos uma mediunidade que nós chamamos a mediunidade de intuição ou mediunidade de inspiração. Eu só queria diferenciar para vocês um pouquinho o que é mediunidade de intuição e de inspiração. Não é a mesma coisa, tá? A inspiração, ela é uma modalidade da mediunidade de intuição. A mediunidade de intuição, ela é mais forte. Você consegue perceber uma ideia na tua mente, mas você percebe também emoções que vêm junto com aquela ideia, tá? Porque a mediunidade de intuição normalmente são situações que você já vivenciou em vidas passadas e que de alguma forma afloram. Sentimentos que você já vivenciou em vidas passadas e que afloram nesta vida atual. E por isso que vem a ideia junto com uma emoção, porque nós já vivenciamos aquilo, então é algo que nós já conhecemos, certo? A mediunidade de inspiração, os espíritos nos inspiram apenas ideias, desprovidas de sentimentos. Então, que é o que normalmente acontece, tá? Então, vem uma ideia na minha mente, eu acho que é minha, não é. É uma inspiração, é uma ideia somente que vem dentro da minha mente, mas não vem junto com emoções e sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva, enfim, do que for, tá? Então, a mediunidade intuitiva, ela vem ideias e emoções, e porque ela vem também de vivências nossas já de vidas passadas, e a inspiração são só ideias, desprovidas de sentimentos. A
a mediunidade sensitiva ou impressionável, você percebe os espíritos ao seu redor e você consegue perceber também as energias e até mesmo as emoções deles também, ok? Aí eu vou aqui para a perguntinha de vocês e depois eu volto para os médiuns, audientes e falantes, e ainda falta falar das pessoas elétricas, eu vou falar deles daqui a pouquinho, tá? O Digo coloca, semana passada eu tive um sonho onde eu estava em um lugar turvo, tipo em um vale, onde havia diversas pessoas em fileiras que acabaram de desencarnar. Parecia que eu estava prestando um tipo de ajuda. Isso é muito possível, tá? Porque nós sabemos que durante o desdobramento pelo sono, se nós temos condições, se nós estivermos preparados para isso, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para trabalhar, para ajudar, para socorrer muitos espíritos que possam estar num processo de desencarne ou algum outro tipo de condição. Tá? Então, isso é muito provável e, claro, o ideal era que todos nós, pudéssemos, durante o desdobramento, estarmos aptos para o trabalhar na espiritualidade, para realmente nos colocar à disposição da espiritualidade, para desenvolver um trabalho construtivo. E não, digamos assim, para fazermos coisas ruins ou darmos vazão aos nossos instintos ainda inferiores, tá bom? Mas isso é muito provável. Tem algum tipo de mediunidade que só se desenvolve na fase adulta? Não. A mediunidade ela pode se desenvolver em qualquer época de nossas vidas, na fase infantil, na fase da adolescência, na fase adulta ou mesmo na fase mais senil, na fase já de idosos, tá? Normalmente é mais na fase adulta, ok? Porque nós já temos mais maturidade, mais entendimento para compreender, para desenvolver, para estudar, para nos dedicarmos com a seriedade que a mediunidade exige. Mas não existe uma mediunidade que só aparece na fase adulta, ela pode aparecer em qualquer época. O Léo pergunta, quando um médium ostensivo não quer desenvolver a mediunidade, quais as suas consequências? Na realidade, se ele veio com a mediunidade, mas ele não tem afinidade, mas ele desenvolve outras tarefas no bem, realiza outras tarefas caritativas, não ajudando talvez os desencarnados, mas ajudando os encarnados, isso na maioria das vezes é bom e é suficiente. Tá? Porque se fosse isso, imagina, as pessoas que não são médiuns, são de outras religiões, que não trabalham a mediunidade, mas são médiuns, elas iriam, digamos assim, ter algum prejuízo direto? Então não, quando nós realizamos o bem, o amor e a caridade, mesmo no mundo material, sem ser com os espíritos, nós estamos fazendo o bem e isso muitas vezes é suficiente. Mas tem pessoas, Léo, que elas vêm necessariamente com a obrigatoriedade de desenvolver a mediunidade aqui na matéria. Então, essas pessoas, mesmo que elas realizem outras atividades caritativas, elas precisam desenvolver a mediunidade, senão elas se desequilibram, elas ficam extremamente influenciadas e elas podem entrar num processo de desequilíbrio, tá? Psicológico, emocional. Então, há pessoas que precisam. Como é que eu vou saber? Se eu estiver trabalhando numa outra atividade que não a mediunidade, mas eu não estiver me sentindo bem, ainda estiver me sentindo com um certo desequilíbrio emocional, é porque eu preciso trabalhar na mediunidade mesmo, ok? A Ana Paula diz, se eu poderia falar um pouquinho sobre mediunidade de desdobramento. Durante as aulas práticas do curso de mediunidade que frequento, tenho tido sintomas dessa faculdade mediúnica. Desdobramento, Ana, na realidade, primeiro, existe o desdobramento que nós realizamos todas as noites, todos nós desdobramos, que é o quê? É o desligar parcial do nosso corpo físico, ficamos ligados pelo fio prateado e vamos, digamos assim, viver parcialmente a vida de espírito, mas o desdobramento pode acontecer também em estado de vigília, de lucidez, que é o que acontece com os médiuns. Então, o que acontece? O médium está aqui e ele se desdobra, ele se distancia, o seu perispírito se distancia do seu corpo físico e muitas vezes ele vai realizar resgates durante a reunião mediúnica. Tem determinados espíritos, Ana Paula, que não estão em condições de serem trazidos para a reunião mediúnica. Precisa que o médium vá até o local onde ele se encontre, resgatá-lo e conduzi-lo até o centro, até o hospital espiritual onde se encontra. Por isso que a mediunidade de desdobramento ela é importante também. Por quê? Porque nós temos condições de realizar resgates durante as reuniões mediúnicas. Então, o meu corpo físico fica na reunião mediúnica, mas eu, de forma lúcida, me vejo desdobrando, me vejo estando em outro local, me vejo seguindo até determinada região para auxiliar alguém e depois eu trago.
essa pessoa. Claro que tudo isso é orientado através do médium esclarecedor ou médium dialogador, que dá todo esse apoio para quem está nesse processo de desdobramento. Tá bom? Mas isso é um processo que vai sendo naturalmente desenvolvido dentro da reunião mediúnica. A Débora pergunta, e se a gente vê algo e depois acontece? É porque tinha que ser. É porque tinha que acontecer e talvez não coubesse a você fazer nada, tá bom? Há coisas que nós possamos fazer, nós vamos saber, dependendo do que nós virmos, Débora, nesses sonhos premonitórios, nós vamos saber se há algo que eu possa fazer para evitar ou apenas para amenizar os efeitos, tá? Se tinha que ser assim, é porque nós tivemos um merecimento de saber para que de alguma forma nós pudéssemos contribuir para com as pessoas envolvidas naquela situação, tá bom? Então, se acontece, é porque tinha que acontecer mesmo, ok? A Angélica diz, mas se for espiritual, mas não se repete o barulho? Aí só a prática, só o tempo que vai saber, tu vais ter certeza, Angélica, se esses barulhos que acontecem são espirituais ou se são físicos. Porque se forem espirituais, eles vão se repetir. Porque você vai ter um médium de efeitos físicos por ali, então a espiritualidade vai até que ela alcance o objetivo. Porque não é à toa que os fenômenos de efeitos físicos acontecem. Há sempre uma intenção. Quando essa intenção for alcançada, eles cessam. Seja porque você tinha que ir ao centro espírita e procurar compreender, seja porque tinha alguém querendo dar algum recado e esse recado foi dado. Na realidade, há sempre um fim, um objetivo, tá bom? Então, se ele acontece uma vez e for espiritual, ele vai acontecer novamente até que nós saibamos o que é. Ok? Déjà vu também é um indicativo de mediunidade, tá bom, prima? O déjà vu pode acontecer com qualquer um de nós, porque o déjà vu, na realidade, é quando nós temos uma lembrança repentina de algo que nós vivenciamos em vidas passadas. E alguma coisa, um local, uma pessoa, um cheiro, um ambiente, alguma coisa desperta aquela vivência. Porque nós lembramos que nós somos espíritos eternos, as nossas vidas reencarnatórias não estão perdidas. Elas estão todas arquivadas no meu perispírito. O meu perispírito tem a memória de tudo que eu vivenciei, das minhas vidas passadas, mais presentes ou mais recentes, como das mais remotas. E aí, alguma coisa pode acionar aquela lembrança e ela sai do inconsciente e vem para o consciente. E é quando acontece o déjà vu, tá bom? Mas na realidade são lembranças de algo que nós vivenciamos. Muitas pessoas entrando, dando um alô, tudo bem, meus queridos, sejam bem-vindos. A Fê Feitosa disse, hoje tive uma experiência sobre isso, um objeto do nada caiu na minha frente. Será algum espírito arteiro? Pode ser. Pode ser que seja um espírito arteiro, pode ser que seja algum espírito que esteja querendo dar algum recado, mostrando que ele lá está presente. Se você tiver condições de, digamos assim, primeiro, ter a certeza de que isso é um espírito, tá? Não foi algo físico. Se você tiver essa certeza, ótimo. Faça isso e procure saber qual é o objetivo daquele espírito. Se ele está em sofrimento, se ele precisa de prece, se ele quer que a gente faça alguma coisa, se na realidade quer apenas nos alertar sobre a vida espiritual. Enfim, tentar contactar esse coração para tentar ajudar e ver o que nós podemos fazer, ok? A Fabiane disse, boa noite, senti um calor muito forte e um mal-estar. Pedi auxílio à espiritualidade e passou. Só que não é a primeira vez que acontece e sempre fico confusa do que pode ser. Pode ser que seja seu, pode ser que seja de algum espírito sofredor que esteja próximo a você e você, por ter uma certa sensibilidade, talvez como os médios sensitivos, você capte as sensações, digamos assim, de dor, de mal-estar, de sofrimento deles. E você acha que é seu, mas não é. Quando você ora para a espiritualidade, ela ampara você e ela ampara o espírito que eventualmente possa estar necessitado próximo a você, lhe dando esse amparo, lhe dando esse auxílio, aliviando ele e aliviando, consequentemente, as suas percepções. Ok? Por isso que nós devemos sempre orar e estar em sintonia com a espiritualidade amiga, porque eles fazem justamente nos dar esse amparo, tanto para nós encarnados, quanto para os desencarnados que possam estar conosco, tá bom? A Fernandinha, minha prima, diz, podemos escolher o tipo de mediunidade antes da reencarnação? Podemos,
tá? Quando nós já estamos, digamos assim, prima, em condições de algum entendimento espiritual, nós podemos sim dizer que gostaríamos de uma mediunidade tal, desenvolver esse tipo de trabalho na mediunidade, isso é possível. E havendo, digamos assim, relação com o que eu preciso desenvolver aqui no mundo material para crescer e evoluir, a espiritualidade pode me permitir, sim, aquela mediunidade. Lembremos o seguinte, quando nós vamos reencarnar, nós não temos um único planejamento, tá? A espiritualidade, ela é tão maravilhosa que ela nos dá um leque de opções. E diz o seguinte, olha, Evelyn, dentro daquilo que você precisa realizar nessa encarnação, você tem todas essas opções aqui de reencarnação. Qualquer uma delas que você escolher, que você opte, ela vai te oportunizar as experiências necessárias para o seu aprendizado. E eu posso escolher dentre aquelas, aquela que me apraz, que eu gosto mais, que eu me identifico mais, certo? Então nós temos um leque, eles são maravilhosos, então eu posso sim escolher, tá bom? Aqui a Angélica diz, eu vejo e sinto se for ruim ou bom. Interessante, porque exatamente a mediunidade sensitiva nos oportuniza sabermos se é ruim, se é bom, se não é, se aquilo ali, se a energia daquele espírito é algo que, digamos assim, me traz leveza, me traz bem-estar, ou se é algo não muito bom. E dependendo da energia, dependendo da forma como nós percebermos aquela energia, aquela vibração, eu já sei o que ele precisa. O que eu quero dizer com isso? Se o médium ele percebe uma energia de tristeza, uma energia de angústia, ele sabe o quê? Que aquele espírito está necessitado de preces, que ele está talvez se sentindo solitário, ou se você tem uma sensação de medo, porque aquele espírito pode estar com medo, porque muitas vezes não sabe o que aconteceu com ele, se ele ainda está vivo, se ele já desencarnou. Então tudo isso pode acontecer. Então o ideal é que nós possamos sempre estar sintonizados com o nosso amigo espiritual e numa situação dessa, sintonizar com a espiritualidade amiga para amparar, para orar em benefício desses corações, se nós percebermos que a energia é realmente uma energia não muito positiva ou uma energia não condizente com a espiritualidade superior, ok? Vamos aqui falar rapidamente sobre os médiuns, sobre as pessoas elétricas. As pessoas elétricas, na realidade, Kardec coloca a princípio como se ela a princípio pertencesse às mediunidades de efeitos físicos, que são aquelas pessoas que dão choque, que normalmente têm muita eletricidade, que muitas vezes fazem com que desligue ou dê algum problema nos equipamentos eletrônicos, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, Kardec diz aqui que nós não temos, nesse momento, ele mesmo diz que ele não tem como afirmar, assegurar que as pessoas elétricas são médiuns de efeitos físicos. Ele acredita que sim, mas que precisaria de muito mais experiências, tá, com essas pessoas elétricas para ter uma certeza de que eles são potenciais médiuns de efeitos físicos, tá bom? Então ele coloca aqui que na realidade, e outra coisa, ele diz assim, eu também não posso afirmar que essas pessoas elétricas são médiuns de efeitos físicos, por quê? Porque mediunidade, ela necessariamente envolve uma intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual. As pessoas elétricas, o simples fato delas terem eletricidade na mão, elas não estão servindo de intermediários entre a espiritualidade. Aquilo ali é algo do próprio médium, aquela capacidade, aquela energia, aquela eletricidade tão mais forte. Então, ela só seria mediunidade se, e somente se, eu tivesse condições de utilizar aquela eletricidade para me comunicar com o plano espiritual. Então, ele diz aqui, as pessoas elétricas, nós acreditamos aqui que há uma potencialidade delas serem médiuns de efeitos físicos, mas isso não é uma certeza, ok? Ele mesmo diz aqui no fim, precisaríamos de mais experiências e mais estudos para isso, tá? Algumas pessoas que têm essa eletricidade perguntam, Evelyn, eu vivo dando choque nas pessoas, o que eu posso fazer? Porque isso me incomoda, tá? Na realidade, sugere-se, tá? Que você possa, digamos assim, andar com os pés na terra, para que você possa liberar aquela energia, tá bom? E diminuir, digamos assim, esse incômodo que acontece muitas vezes quando você fala com as pessoas ou toca nas pessoas. E também uma outra coisa que nós indicamos é as pessoas fazerem cursos de passe.
Porque através do passe a pessoa ela vai doar muitos fluidos, muita energia. E a tendência é haver uma diminuição dessa eletricidade mais comum nas pessoas. Então, ela diminui esses choques que elas dão nas pessoas, o fato de ligar ou dar algum mau funcionamento em computadores, em equipamentos eletrônicos, tá bom? Então, isso também é algo que pode ser feito. A Flá Sweden diz assim: se sentimos calor ou frio, indica a condição do espírito? Pode indicar sim, tá bom? Com certeza pode indicar. Muitos chegam com frio nas reuniões mediúnicas ou com calor, dependente de onde eles estavam. Aqueles que, por exemplo, desencarnam no incêndio, chegam com muito calor, com dores na pele, ou aqueles que estavam numa região muito fria, chegam com frio, tá? Então isso é um indicativo da condição do espírito também. Mas não significa que todo calor é inferior, todo frio. Normalmente, espíritos mais evoluídos nos trazem uma sensação de bem-estar. Nada que são nenhum extremo, nem calor excessivo, nem frio excessivo. Sempre uma temperatura amena. Então, se nós sentimos ou muito calor ou muito frio, pode ser um espírito necessitado em alguma dessas condições. Ouvi alguém dizer que quando o médium fica com frio é porque são espíritos mais necessitados ou mal intencionados e que estão perto do médium. Provavelmente, esses dois extremos seriam espíritos necessitados, porque, como eu disse, espiritualidade superior é algo pleno, leve, agradável, ok? Um parente pode usar, digamos, que o seu corpo físico para falar com uma filha muito aflita, pode utilizar se a filha tiver a mediunidade que nós vamos falar agora, também dando início, que é a falante, que é o que nós chamamos de psicofonia, tá bom? Se a pessoa for um médium psicofônico, que é o que nós chamamos de médiuns falantes, e o espírito se utiliza daquele médium e utiliza o órgão da fala do médium para se comunicar. Então, sim, é possível se for médium psicofônico, que nós já vamos estudar, ok? De tempos em tempos eu fico assim, dando choque. E aí eu vou a um lugar ao ar livre, piso na terra, entro em contato com a natureza e passa. Muito bem, Bruninha, é exatamente isso que tem que fazer realmente. Mas a minha dica é, em vez de transmitir para a natureza que você pode, o ideal é você trabalhar essa sua eletricidade, essa sua energia através do passe, tá bom? Que aí você vai estar ajudando outras pessoas. A Angélica diz: eu estava acordada e depois não vi nada. E quando voltei ao normal, eu estava na minha mãe e ela está chorando muito, porque disse que a minha avó falou com ela através de mim. Angélica, mediunidade de psicofonia. Então, nós já vamos adentrar. A mediunidade, nós vamos estudar agora a mediunidade audiente e a falante, que é de psicofonia. A audiente é aquela que nós temos condições de ouvir os espíritos, tá? E essa audiência, ela pode ser externa, como vocês escutam a mim, mas só o médium escuta, ok? Ou como pode ser escutar o espírito dentro da mente. Então, você escuta o espírito falando com você dentro da mente, ok? Então, a mediunidade audiente, ela pode ser interna ou externa. Quem tem mais potência mediúnica, ouve mais externamente. Quem tem menos potência mediúnica, tem mais condições de ouvir internamente. Ok? Eu já vou falar da psicofonia também, tá bom, pessoal? Só para seguir aqui na ordem. E como é que acontece a mediunidade de audiência? A espiritualidade, ela magnetiza, ela dá passes energéticos aqui no chakra coronário. Esse chakra coronário, ele atinge a glândula pineal, que é uma glândula diretamente envolvida com a mediunidade, ela, digamos assim, ela que está à frente de todos os fenômenos. Então, aquele passe, ele alcança a glândula pineal, e a glândula pineal, ela libera um hormônio chamado melatonina. Na hora que libera esse hormônio, melatonina, esse hormônio, ele vai até o órgão ocular, digamos assim, o órgão que oportuniza a audiência, o ouvir, e ele causa essa melatonina, ele chama que causa um isolamento. O que significa isso? É como se anestesiasse o órgão físico que escuta as coisas físicas, tá? Ele é como se ele estivesse anestesiando o nosso órgão
auditivo. Então eu fico temporariamente surdo para os sons externos, os sons físicos da matéria. Aí naquele momento que o meu órgão está anestesiado, ele me dá a espiritualidade, me dá um passe, ele desenvolve aqui o meu centro, o meu chakra frontal, que é esse aqui, fazendo com que eu consiga escutar os sons espirituais, porque eu estou, digamos assim, anestesiada para os sons físicos, e ele amplia a minha capacidade. Eu já vou ler as perguntas de vocês, tá? Só estou terminando esse raciocínio. E aí ele amplia a minha capacidade de perceber os sons espirituais. Esses sons espirituais são levados até o órgão da audição, e esse órgão leva aquela fala dos espíritos para o meu cérebro. E é por isso, e é assim que eu consigo escutar os espíritos e eu não escuto o mundo material naquele momento. Por quê? Porque eu estou com o meu órgão da auditivo bloqueado, anestesiado para os sons físicos. E eu consigo escutar os sons espirituais. Então é esse processo, através da glândula pineal, que libera a melatonina e causa essa anestesia no meu órgão auditivo. E me faz com que eu possa ouvir os sons espirituais, que pode ser internamente ou externamente, ok? Vamos lá, algumas perguntas aqui. Aí algumas perguntas dizem, olha, algumas vezes eu fico bem, algumas vezes eu fico mal, algumas vezes as pessoas chegam perto de mim e eu passo muito mal. Isso significa o quê? Que eu tenho a mediunidade sensitiva, eu consigo perceber as energias das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mediunidade sensitiva, eu não percebo apenas as energias do plano espiritual. Eu percebo também as energias das pessoas físicas, porque nós temos energias, nós liberamos energias boas ou ruins. Então as pessoas que são médiuns, elas captam as energias tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam perto e nós nos sentimos ruins, porque a pessoa está liberando uma energia que não é boa. Como diferenciar a mediunidade de animismo? Só com a prática, Edmar. No início, é muito mais anímico, 80% animismo, 20% mediunidade. Com o estudo e a prática, esse percentual vai se invertendo e no fim nós vamos ter 20% de animismo e 80% de mediunidade. Mas só prática, estudo e perseverança vai nos dar a certeza daquilo que é nosso, que é o que nós chamamos de animismo, daquilo que é mediunidade, ok? Digo, coloca calafrios constantes, pode estar relacionado à sensação de alguma presença espiritual? Com certeza pode sim, tá bom? Isso é um dos indicativos de que nós estamos percebendo a presença de algum espírito, tá bom? De a espiritualidade desencarnada, tá? A Bruna diz, então seria interessante eu estudar para fazer aplicação de passes? Com certeza, Bruninha. Os centros espíritas oferecem sempre cursos de fluidoterapia, que é o curso do passe. Então, se você puder fazer, faça, se torne uma trabalhadora do passe, que é algo muito bom, tá bom? Então, aqui a Núbia me perguntou o que pode ser, eu já falei. A Fábio diz, quando uma pessoa que tem mediunidade é capaz de ver uma pessoa viva dentro de sua casa por alguns minutos, recebe o recado e a pessoa some. Porque isso acontece, como chama esse processo. Isso aí é mediunidade também. Isso chama que, na realidade, o que essa pessoa viva fez, ela foi num processo de desdobramento, ela se desdobrou estando viva, porque esse desdobramento pode acontecer em estado de vigília ou de sono. A pessoa se desdobra, vai até a casa de uma outra pessoa, se torna visível para aquela pessoa. Então, a pessoa que está vendo, ela tem ali uma mediunidade de evidência, porque ela consegue ver, porque aquela pessoa viva, ela está em desdobramento, ela está se mostrando com o seu corpo espiritual, que é o perispírito. E quem vê perispírito é médium vidente, ok? Então, aí acontece o processo de desdobramento com quem foi até a casa e o processo de evidência com aquele que vê o espírito vivo, mas em desdobramento, ok? Soraya, disse a Evelyn, acho que você não viu a minha pergunta. Soraya, acho que não. Soraya, repete, minha querida, que eu respondo, tá bom? Débora, eles falam mesmo com a gente no momento do passe? Não.
necessariamente não. Na hora do passe, você está ali doando fluidos e a espiritualidade vai estar com você, também doando fluidos por seu intermédio. Ali não é momento de comunicação mediúnica. Comunicação mediúnica é na reunião mediúnica. Passe é transmissão de energias e fluidos positivos. Então, eles não vão falar com você ali, tá bom? A Bruna diz, a melatonina também está muito ligada ao ciclo do sono. Será que esse hormônio também tem função no desdobramento? Achei mega interessante. Tem sim, inclusive isso é uma das razões pelas quais as reuniões mediúnicas normalmente acontecem na penumbra ou com a luz vermelha, que é a mais indicada segundo os livros que tratam de mediunidade. Por quê? Porque segundo essa informação, a luz muito grande, ela diminui a produção de melatonina e ela compromete a liberação de fluidos e também o processo mediúnico. Por isso que eles orientam que nós coloquemos uma luz indireta, pequenininha, vermelha, porque a vermelha, ela não altera a produção de melatonina, ela permite que nós tenhamos condições de produzir a melatonina necessária e a doação de fluidos também. Por quê? Porque nós precisamos doar fluidos durante a reunião mediúnica, porque os nossos fluidos são utilizados pela espiritualidade superior para a realização de remédios, para a feitura de remédios no plano espiritual, que auxiliam os espíritos que lá estão sendo atendidos, tá? Então, tem tudo a ver com o sono e com a reunião mediúnica também, ok? Minhas perguntas não estão chegando, que pena. Soraya, não tem problema, minha querida, me manda no privado que eu respondo para você, tá bom? E, meus queridos, vamos falar da mediunidade de psicofonia, que foi o que vocês colocaram aí, que é a capacidade de o espírito se utilizar do nosso órgão da fala, do médium, para se comunicar. E ali ele fala através do médium, mas o médium também, naquele momento, não transmite apenas a ideia do espírito, mas ele percebe as sensações e as energias do espírito também. Então, se o espírito está com raiva, ele sente raiva também, ele coloca isso no tom da voz. Se é um espírito infantil, a voz fica mais infantil. Se é um espírito já mais idoso, a voz fica mais grossa, já mais... Tudo é como se ele adotasse a personalidade do espírito comunicante. E aí eu tenho que falar de uma coisa muito importante, que foi colocada aí no sentido de que, quando eu despertei, minha mãe disse que eu estava, que minha avó havia falado por meu intermédio, eu não lembrava de nada. Por quê? Porque existem os médiuns psicofônicos, porque a mediunidade que ele chama de falante aqui é o que nós chamamos de psicofonia, ok? Então, os médiuns psicofônicos, eles podem ter a mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. E o que é que faz com que o médium tenha a mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente? Tá? Primeiro, o que é isso? A mediunidade consciente é que durante a comunicação o médium está lúcido, ele sabe o que ele está dizendo, mas ele sabe que não é dele, que é de uma outra inteligência, ok? A mediunidade semiconsciente é quando o médium só sabe o que ele está falando na hora que ele fala. O consciente, a ideia vem antes na mente dele, ele capta a ideia antes e coloca com as suas próprias palavras e sabe que a ideia não é dele. Na semiconsciente, ele só sabe o que ele está falando na hora que ele fala. A consciência dele é na hora da comunicação, tá? Ele não tem o conhecimento prévio da mensagem. E a inconsciente é aquela que o médium psicofônico não lembra a comunicação. Quando ele retorna, que ele sai do transe, ele não lembra da comunicação que ele deu. Ele não sabe o que ele falou, nem o que ele fez. Ok? E o que é que faz com que a pessoa seja médium consciente, semi-inconsciente ou inconsciente? É o seguinte, nós não temos o nosso perispírito? Pois muito bem. Quando nós estamos na mediunidade consciente, o nosso perispírito se desdobra bem pouquinho. Ele se desdobra, mas ele fica ao lado do meu corpo, ok? Por isso que eu fico muito consciente, porque o meu perispírito está próximo. E eu dou a comunicação tendo consciência de tudo e vindo a tudo muito prévio, muito antes na minha mente. Já a semi-inconsciente, o meu perispírito se desdobra um pouquinho mais, se afasta um pouquinho mais do meu corpo. Por isso que eu só conheço a mensagem na hora que ela está sendo transmitida. E na inconsciente, o meu perispírito se afasta muito do meu corpo, fica longe.
E por isso, porque o meu perispírito se desdobra e se distancia do meu corpo muito, eu não consigo lembrar daquilo que eu faço ou daquilo que eu faço quando eu retorno. Mas isso não significa que eu não possa controlar a comunicação. Lembrem, médium sempre controla, sempre ele vai ter o controle, médium que estuda e que se prepara, sempre vai ter o controle da comunicação. Mesmo no caso de uma mediunidade inconsciente, o perispírito dele está longe, mas está consciente. Nós estamos em desdobramento consciente. E o meu perispírito vai estar ali consciente de tudo o que está acontecendo. Então, se eu estou dando uma comunicação para um espírito que quer bater na mesa, quer levantar as coisas, quer bater nas pessoas, se eu sou um médium educado, eu consigo controlar, mesmo o meu corpo estando à distância, porque o meu perispírito consegue controlar aquela comunicação. Então, aquela história de que, eu sou um médium inconsciente, por isso eu fiz tudo isso, não. Isso é falta de estudo, isso é falta de preparo e de experiência, porque quanto mais o médium estuda, mais ele consegue ter controle da comunicação. Ok, meus queridos amigos? Então, assim, em linhas gerais, seriam essas as informações importantíssimas que eu não poderia deixar de passar para vocês na noite de hoje. Claro que existem mais detalhes, com certeza, mas nós não temos tempo hábil para detalhar com tanta profundidade. Por isso que o ideal é que vocês possam ler o livro dos médiuns também, para aprofundar os conhecimentos de vocês, ok? A Soraya diz, agora eu vou finalizar com as dúvidas de vocês, tá bom, meus amores? Soraya diz, faço o evangelho uma vez na semana, mas senti vontade de fazer 2 vezes. Pode ser orientação espiritual? Pode, com certeza pode. E faça. Se quiser fazer todos os dias, melhor ainda, Soraya. Não, nesse caso, não vai prejudicar, só vai agregar e trazer benefícios para você e para as pessoas que moram no seu lar, ok? A Núbia diz, Evelyn, tem pessoas que também ao chegar perto de mim passam mal. Por quê? Na realidade, não significa necessariamente que passam mal por causa de você. O que pode acontecer é que pode ter algum espírito, algum coração com energias não muito boas, negativas, por alguma razão, e essa pessoa percebe essas energias e, de uma certa forma, absorve, Núbia, essas energias. Tá bom? Então, isso pode acontecer? Pode, porque todas as pessoas percebem mais ou menos os espíritos. Então, quem tem mais preparo, quem tem mais entendimento, quem tem mais equilíbrio, não se desequilibra, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz as suas orações, uma pessoa que está equilibrada, uma médium, por exemplo, que desenvolve-se no bem, o espírito pode estar passando mal do teu lado, você vai até mesmo captá-lo, mas você não vai se contaminar pela energia dele, porque a sua vibração está alta. Você ajuda ele com as suas vibrações boas, você não se contamina com a negativa. Mas uma outra pessoa pode se chegar perto daquele mesmo espírito e se contaminar e passar mal. Por isso que quanto mais a gente estuda, mais pratica o bem, quanto mais nós nos identificamos com o bem, com o amor e a verdade, menos influenciáveis nós somos, mais fortes espiritualmente nós somos e mais nós podemos ajudar. Porque a ajuda vem, Núbia, justamente para eu contaminar, digamos assim, com os bons fluidos aquele espírito que necessita e não eu me contaminar com ele. Como Jesus fazia. Jesus levava as vibrações dele para todos, curava as pessoas, certo? Estava rodeado de espíritos imperfeitos e doentes. Mas a espiritualidade, as vibrações dele eram tão maravilhosas que ele contaminava a todos positivamente. E é isso que nós temos que fazer, ajudar os outros com as nossas energias positivas e não o inverso, tá bom? E a luz verde, é para a saúde, sempre tem nos centros. Na realidade, a verde é para a saúde e eu vejo também nos livros algumas orientações da azul, tá bom? Então, para processos de cura, eles também sugerem a azul, ok? E para as mediúnicas a vermelha, mas as verdes também. Mas eu já vi bastante também a azul que eles orientam, ok? A Regina diz, tenho muito pressentimento e costumo obedecer. É mediunidade? Sim. Mediunidade de pressentimento também é um tipo de mediunidade, tá bom? Nós vamos estudá-la um pouquinho mais à frente, mas mediunidade de pressentimento é também um dos tipos de mediunidade. Então, na realidade, se você tem aquele pressentimento, já é, na realidade, a tua mediunidade te orientando, te conduzindo para um caminho ou para o outro,
tá? Então nós vamos aprendendo a interpretar os nossos pressentimentos, as nossas intuições e seguir para que nós possamos, digamos assim, melhor viver, tá bom? A Bruninha diz, que máximo, Evelyn, acho um máximo esse assunto dos medicamentos espirituais, e é mesmo, tá? Eles fazem tantas coisas com os nossos fluidos espirituais, não só medicamentos, plasmam telas para que os espíritos possam visualizar vidas passadas, enfim, quanto mais os nossos fluidos estiverem limpos e puros, mais eles podem utilizar para o bem. Sou farmacêutica e amo todos os assuntos relacionados à doença e cura. Ah, então, Bruninha, olha, tem muita coisa para estudar realmente em relação a isso. Por isso que nós precisamos cada vez mais, quanto mais os nossos pensamentos estiverem positivos, nossa alimentação saudável, nossas condutas no bem, mais os nossos fluidos são positivos e mais nós temos condições de ceder esses fluidos para a espiritualidade, realizar um trabalho com os espíritos que são atendidos. Se os nossos fluidos são contaminados, o que acontece? Naturalmente, pouco ele pode ser utilizado pela espiritualidade, tá? Por isso que quanto mais nós pudermos nos adequar num trabalho positivo e na prática do bem, melhor. A Núbia diz, não gostam da minha presença, me falaram. Ai, quem não gosta dos espíritos ou das pessoas que chegam? Bom, Núbia, independentemente de ser um ou ser outro, minha sugestão é, quando nós praticamos o bem, quando nós fazemos o bem, quando nós estamos sempre conectados com a espiritualidade amiga e superior, pouco a pouco, isso vai cedendo, isso vai, digamos assim, dando lugar a um bem-estar, a uma serenidade. Espíritos imperfeitos que não querem o bem, que não querem o evangelho, que não querem que o evangelho de Jesus cresça e desenvolva, eles vão sempre nos ver como inimigos. Porque eles não são inimigos da Evelyn, da Núbia, eles são inimigos do Cristo. E qualquer pessoa que trabalha no bem já vira inimigo. Ok? Mas não importa, ao mesmo tempo que nós podemos angariar alguns inimigos porque não querem o bem, nós vamos angariar muitos amigos espirituais que junto conosco trabalham pela vivência do Evangelho na humanidade encarnada e desencarnada, ok? A May diz, por que isso é acionado? Falo em relação ao déjà vu, só uma curiosidade. Não é um porquê, na realidade é uma situação, uma ideia, uma pessoa, um local que de alguma forma atiça, te faz buscar, faz com que o teu perispírito busque aquela lembrança. Isso pode ser alguma coisa que tenha sido significativo para ti numa outra vida, uma memória que estava lá guardada, mas que foi algo real, algo muito forte. E na hora que você viu alguém, um lugar, um cheiro, alguma coisa, aquela memória que foi importante vem à tona. Ela sai do esquecimento, e ela sai da inconsciência e vem para a consciência, tá bom? Mas não tem como nós dizermos assim, por que necessariamente. Isso acontece porque aquela situação da vida atual te fez lembrar do passado e aquela lembrança ela retorna, tá bom? Você pode, na realidade, aproveitar aquilo que acontece sempre para o bem. Tudo aquilo que nos chega, se nós tivermos um olhar mais inteligente, nós vamos ver de que forma aquilo vai me trazer aprendizado, o que aquilo ali eu posso utilizar em benefício da minha vida, para melhorar a minha vida, entendeu? Então, na realidade, depende de cada um de nós utilizar aquilo para o nosso próprio bem, ok? Meus amores, já são 9h02, nosso tempo já esgotou, eu só vou ler aqui mais a perguntinha da Angélica e da Núbia e nós vamos finalizar a nossa live por hoje, tá bom? Mas vocês sabem, segunda-feira tem mais, nós vamos continuar no tema dos médiuns, tá bom? A Angélica diz, eu estava na minha casa e depois na minha mãe, mas não me lembro como fui para lá, porque você estava numa mediunidade inconsciente, tá bom? Então, na realidade, quando nós estamos num processo de transe, Angélica, inconsciente, nós não lembramos nem do que fazemos, nem do que dizemos, nem do que realizamos, se andamos, se estamos sentados, nós não lembramos disso, embora o teu perispírito em desdobramento estivesse lúcido. Mas quando você retorna, você não lembra. Quando o teu perispírito retorna para o teu corpo, que tu despertas do transe, tu não lembras de nada. Por isso que é inconsciente, tá bom?
A Núbia diz, Regina Monteiro, também sinto muito, né, as percepções em relação às pessoas. A questão de se arrepiar facilmente pode ser sim indicativo, é um dos indicativos de mediunidade, tá bom, Claudinha? Sonhos premonitórios com uma certa frequência também, isso é um indicativo de que se tem mediunidade ostensiva. Olha, aqui a Eli dizendo que o Insta tinha travado geral. Ah, oh meu Deus, ainda bem que voltou, né? Acho que conseguiu, que voltou e as pessoas conseguiram acompanhar, né? A Samisa diz, tudo bem, minha querida? Boa noite. Você consegue passar as informações de uma forma simples e clara. Parabéns. Muito obrigada, minha querida amiga, muito obrigada. E o objetivo é esse, né? Nós temos pouco tempo, temos que tentar ser objetivos e didáticos para que o máximo de dúvidas possam ser sanadas, tá bom? Meus amores, eu adoro as explicações, eu adoro vocês, adoro a participação de vocês são sempre maravilhosos. Muito obrigada pela presença. Amanhã tem Rosas do Evangelho para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda-feira, mediunidade, terça-feira, Evangelho. Tá bom, meus amores? Vamos fazer então a nossa prece para que nós possamos nos despedir por hoje, tá bom? E amanhã estamos juntos novamente e na próxima segunda-feira também. Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, acalmando um pouquinho os nossos corações. Estamos muito felizes, Senhor Jesus, pelo nosso estudo, pelo nosso aprendizado, por tu teres estado conosco a todo momento, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos amparando sempre nesta caminhada terrena, Senhor Jesus. Muito obrigada, que tu possas derramar as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos que aqui estiveram, participando desse estudo, procurando agregar mais conhecimento e assim, Senhor Jesus, conhecer mais sobre a tua doutrina, sobre a tua lei de amor, de justiça e de caridade. Que tu possas envolver a todos nós, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amores, obrigada. Olha, tem muitas perguntinhas aqui que não consegui responder, tá bom? Mas não tem problema. Quem quiser saber mais e perguntas que eu não respondi, podem me mandar a perguntinha no privado que eu respondo individualmente para vocês, para que vocês não fiquem sem as respostas, tá bom? Meus amores, um grande beijo. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e até semana que vem. Tchau, meus amores.